Uma discussão frequente, às vezes, que nos aparece, pelo menos na nossa cabeça, é de ver uma oposição, ou pelo menos uma dificuldade entre a obediência e a liberdade. Porque muitas vezes, ao considerar a obediência, se vê como algo que me tira, parece, a minha liberdade. Diante dos nossos pais, né, quando nos pedem alguma coisa. Eu já não sou criança, não precisa fazer isso aqui, né? Tudo eu, aquela velha história quando alguém recebe um pedido dos pais, né? Por que tem que ser eu? E aquela projeção do nosso eu, que eu quero fazer isso aqui diferente, e aparece então uma posição com aquilo que os nossos pais nos pedem, e pode haver então, inclusive, esse desejo, não, mais adiante eu quero então já ter essa independência para fazer as coisas do meu jeito, né? E aí vem esse desejo de independência, né? E que muitas vezes fica na espera de um futuro, quando eu puder ter o meu trabalho, quando eu puder ter o meu lugar, e assim eu não vou ter essa dificuldade que eu tenho com meus pais. Mas depois, quando dá esse passo, essa pessoa se frustra, porque quando chega lá, pode ser que então tenha que obedecer não aos pais que até tinham misericórdia, ajudavam e queriam o nosso bem, mas tem que obedecer o chefe, né? Pô, agora é o chefe, eu troquei meu pai, é o meu chefe, que então agora que eu tenho no trabalho, né? E aí então o chefe pede as coisas, eu tenho que fazer e tal, eu tenho que engolir algum sapo ali do chefe, senão eu sou demitido. E vai passando o tempo, e aí pode ser que se uma pessoa se casa, aí percebe que tem que obedecer a patroa, né? Que começa a mandar também, manda bastante, né? Uma pessoa casada às vezes começa a perceber, nossa, né? A última palavra em casa minha é sempre a minha, sim senhora, né? De fazer lá e tal, e a pessoa... Então sempre tem uns condicionamentos, sempre tem alguma pessoa que, de certa forma, eu dependo e eu preciso, de certa forma, para estar em sociedade, eu preciso ter essa relação de obediência, mas que não é uma servidão. Talvez o que está mal colocado, então, nesse caso, não é a obediência que vai contra a liberdade, mas como eu encaro essa obediência. Se é, de fato, uma servidão, que às vezes eu fico olhando como uma espécie de escravidão, ou se é obedecer a algo que faz sentido, que vai ser o melhor para mim, né? Então, vamos falar um pouco sobre isso. Eu não quero esgotar o tema, mas queria que nós olhássemos para vivermos nessa liberdade da obediência até ganharmos fruto dessa obediência. Mais do que obedecer como que um escravo e tenta fazer as coisas do jeito mais forçado possível. Já que eu sou forçado, eu tenho que fazer de qualquer jeito aqui, deixa eu me livrar desse negócio, né? Mas que eu até ame essa obediência. Se eu tenho que fazer, é aquela obediência que faz sentido para a minha saúde, para a minha vida, porque meus pais que me pedem, e encontrar um grande mérito nessa obediência. Vamos ver se isso nos ajuda a até sermos mais livres. Porque se eu obedeço, querendo mesmo fazer aquela coisa, vendo que faz sentido para a minha vida, eu sou mais livre. Vamos ver se chegamos a essa conclusão. Como motivação para tudo isso, eu pego umas palavras do Santo Agostinho, que ele dizia, né, ao comentar sobre o pecado original, dizia a respeito de Adão e Eva, aquele pedido que Deus fez para aqueles, naquele momento, foi um pedido de obediência. A primeira prova de amor que Deus pediu à humanidade foi Adão e Eva, para que não comesse de um certo fruto no jardim, nessa imagem que aparece no Gênesis. E dizia Santo Agostinho, convinha ao homem, no entanto, que se proibisse alguma coisa, pois colocado sob o jugo de Deus, podia deste modo, com a virtude da obediência, diz o santo, merecer a posse do próprio Senhor. A obediência, em toda a verdade, posso dizer, que é a virtude própria da criatura racional. Olha só, né? É própria da criatura racional. Se fosse um animal, não teria obediência, porque é obrigado a fazer, tem um chicote, né? Mas dizia Santo Agostinho, vejo que é algo próprio da criatura racional. E Deus, que tratava o homem já como criatura racional, pediu algo, né?
que atua, então, o homem sobre a potestade de outro, que é Deus, no caso. E também o primeiro e maior de todos os vícios, então, vai ser exatamente o contrário, que é a desobediência orgulhosa, né? Que é exatamente o que caíram nossos primeiros pais. Essa desobediência orgulhosa que leva o homem a querer usar a sua potestade para a sua própria ruína. Que bom, né? Se a gente olha lá dentro, na história da salvação está lá, né? A desobediência como causa de condenação do homem e a obediência, pegando Cristo, que obedeceu até a morte e morte de cruz, o caminho de salvação para a humanidade. Qual que eu quero escolher, né? Já nos vem, então, o coração que eu já tenho uma pista. Eu quero obedecer, né? Porque eu obedecer, eu vou fazer aquilo que fez o próprio Cristo, né? É próprio da criatura racional, porque eu tenho essa condição de não fazer. Mas se eu vejo que faz sentido para a minha vida, seria uma burrice não deixar de fazer. Ah, não, mas eu que tenho que decidir, né? Eu já decidi, eu quero fazer porque eu vejo que faz sentido, né? Isso é a liberdade, de escolher, vendo que faz sentido, e não de querer levar uma de adolescente, né? Ah, se meus pais pediram A, eu vou fazer B. Por quê? Porque eles pediram A, né? Não é porque faz sentido, é simplesmente para fazer o contrário. E se eles pediram B, eu vou fazer A. Esquece essa pessoa, porque que, se ela leva isso muito a sério, os pais já percebem e vão fazer o contrário. Querem que ele faça B, aí os pais vão pedir A, porque eu vou querendo, faço B, mas é isso que os pais criam mesmo, né? Então, acaba a pessoa sendo manipulada do mesmo jeito. Agora, se eu faço aquilo, pensando que meus pais querem o melhor para mim, e aí faço querendo, aí que está o pulo do gato, porque se eu faço aquilo arrastado, tentando até fugir daquilo, eu perco o mérito. A virtude supõe colocar todo o esforço para amar até aquela situação, mesmo com alguma resistência, porque aí, aos poucos, eu vou desenvolvendo aquela qualidade. Se eu faço forçado, eu não tenho virtude. Como a pseudo-virtude do soldado que acorda de madrugada quando toca o sino do quartel. Se ele faz isso só porque tem medo de ser punido pelo sargento, porque se ele não acorda lá tem punição, vai ser expulso, não é virtude, porque ele está mais condicionado pelo medo de receber o castigo. Agora, aquela pessoa que faz, mesmo que não tenha cobrança, não tenha uma fiscalização, essa pessoa tem a virtude, porque faz livremente, porque quer, faz sentido, eu quero fazer aquilo. Qual a minha liberdade? A minha liberdade é essa, da obediência, querendo, vendo que faz sentido, porque eu reflito, vejo que faz bem para mim, ou essa que eu faço arrastado, né? Esqueço de ver que faz sentido aquele que me pedem, ou pelo menos se eu não entendo o sentido, olha a fonte de quem me pediu, que são meus pais que querem o meu bem, né? Esse aqui é um professor que me pede algo lá no meu estudo, e pessoas que eu vejo que me querem o meu bem. Alguém que me pede, um estranho, alguma coisa, eu já posso suspeitar e posso nem sequer obedecer mesmo. Agora, uma pessoa próxima de mim, que tem estima por mim, claro que quer o meu melhor. Então, seria burrice se eu vejo que faz sentido e a fonte de quem me pede é algo bom, eu não vou hesitar em fazer. Queria pegar uma história que aparece na Sagrada Escritura para usarmos como exemplo, para vermos o poder da obediência. Rei Saul e o rei Davi, dois personagens conhecidíssimos. Saul foi o primeiro rei em Israel. Deus cumulou muitas de graças, ele conseguiu vitórias, né? E foi o período do reinado de Israel que começa com grande pompa, as conquistas, e aparecem então pedidos muito concretos que Deus faz através do profeta Samuel para que o rei Saul obedeça. E ele foi no começo obedecendo. Se tinha que fazer uma batalha ou não, ele fazia a batalha se Deus lhe pedisse, se não, deixava de fazer a batalha. Ele foi tendo muitas vitórias. E até que um momento, Deus pede através do profeta Samuel que ele faça uma guerra contra os amalecitas, os povos vizinhos, e que ele não leve nenhum troféu de guerra. Ou seja, que ele não pegue nenhum resto da vitória.
sendo vitorioso, não leve então os animais dos guerreiros, não leve nenhum tesouro de guerra. E o que faz o rei Saul naquele momento? Ele faz essa batalha de fato contra os amalecitas, mas leva consigo vários troféus de guerra, né? Os animais que ele recolhe, alguns bens materiais, inclusive o próprio rei dos amalecitas ele deixa no cárcere. Deus tinha pedido para não levar nenhum daqueles prisioneiros, que não levasse nenhum prisioneiro. Ele faz então exatamente o contrário. O rei faz assim e o profeta Samuel é enviado para falar com o rei Saul e ele tira satisfação. Deus te pediu que não levasse nada e leva os prisioneiros, o prisioneiro, o rei e até muitos animais. E o rei Saul começa a justificar o que ele tinha feito e diz: não, mas eu fiz por uma obra boa, que eu vou pegar esses animais e vou oferecer em sacrifício a Deus, né? Por uma obra boa, eu levo ao templo. Mas conta a escritura que justo depois daquela desobediência e ainda orgulhosa em que ele tentou se justificar e nem sequer reconheceu o seu erro e até reconheceu como coisa boa, pensando que era coisa boa, eu não fiz errado, foi a ruína do seu reinado, porque a princípio ele que era para ser o rei até o final da sua vida, já a partir daquele momento Deus já lhe deixa de o abençoar como rei e já pede a Samuel logo depois que vá atrás de um novo rei, que vai ser o rei Davi, que é ungido como rei. Se a gente olha a história do rei Davi que foi depois nomeado, né? E olha os pecados do rei Davi, que também contam, né? Quando já foi nomeado rei e aí compara com o do Saul foi uma desobediência e levar os animais a mais. Mas logo depois já deixou de ser rei. Já o rei Davi até fez mais pecados, se a gente olha do ponto de vista, assim, pelo menos imediato, né? Porque um dos pecados foi ter traído uma mulher de um dos seus guerreiros, né? Até fez com que o seu guerreiro morresse na batalha para poder ficar com a mulher dele. Algo duro, né? Se a gente olha assim, mas ele se arrependeu quando percebeu a burrice que fez muitas penitências, pediu perdão, não insistiu no seu erro. A estatística que ele faz também, que ele quer fazer uma estatística dos guerreiros que ele tem, que é outro pecado conhecido do rei Davi, quis contar quantos guerreiros para saber o poder que ele tinha, esquecendo que a sua vitória era uma vitória vinda por Deus. E aí depois que ele também percebe o seu erro de ter contado muito com o número de guerreiros, ele pede perdão, coisa que não aconteceu com Saul. Se a gente olha assim, do ponto de vista assim, pelo menos os relatos dos pecados do rei Saul e do Davi, o do Saul foi só a desobediência, mas só essa desobediência já deu a ruína para ele, né? E o outro obedeceu e quando percebeu que tinha feito errado, pediu perdão, voltou atrás, né? E aí desobedeceu de novo? Não, pediu perdão, né? Quando notou que tinha feito algo errado. E Deus o confirmou, e da linhagem de Davi vem o próprio Messias, o próprio Cristo. Impressionante, né? Veja o poder que tem a obediência. E quando Samuel vai dizer a Saul que ele não mais será rei, diz umas palavras muito interessantes. Acaso o Senhor se compraz tanto com holocaustos e sacrifícios como na obediência à sua voz? Porque ele falou, eu vou fazer um holocausto com esses animais aqui, eu desobedeci, mas eu não vou fazer nada errado e tal. E aí vem o Samuel e diz, acaso o Senhor se compraz tanto nos holocaustos e sacrifícios como na obediência à sua voz? A obediência é melhor que o sacrifício, e a submissão vale mais do que a gordura dos cordeiros. A rebelião é tão culpável quanto a superstição. A desobediência é como o pecado da idolatria. Interessante, né? Quer dizer, o principal pecado que tinha o judeu na época era cometer idolatria. E aí vem
o Samuel e avisa para o Saul: olha, o que você fez é algo pior do que a idolatria. Pois rejeitaste a palavra do Senhor, também ele te rejeita e te despreza da realeza. Foi quando já deixou de ser, então, rei. Então, aquela desobediência foi a ruína do Saul, como a desobediência de Adão e Eva. É bom que nós olhemos agora a nossa meditação, eu também me incluo, né? Olhamos para Deus, nosso Senhor, e ver como eu ando dessa virtude. Será que tudo eu questiono? É bom que nós queremos saber a razão das coisas, mas sou capaz de obedecer sem me justificar? Sou capaz de ter esse ato humilde, né? Pensando na fonte que vem esse pedido de obediência, se é dos meus pais, se é um estágio do chefe, e se aquilo não é pecado, né? Eu vou tender a fazer e fazer logo aquilo que me pedem. Claro, o cristão sabe, se me pede algo que é pecado, eu não vou fazer, porque antes prefiro obedecer a Deus do que os homens. Mas as pessoas que nos amam, raramente, rarissimamente, vão pedir alguma coisa que seja nesse nível. Vão pedir coisas que a gente acaba vendo que faz bem para mim, que vai ser para o meu bem. Um horário de chegada em casa, um horário de administração do tempo nas nossas férias, para que a gente possa ajudar alguma coisa na casa, alguma ajuda material que possamos fazer, ajudar algum irmão, né, da minha família. Então, vemos que faz sentido aquilo que me pedem. Então, vou procurar fazer de modo diligente aquilo que me pedem e vou ganhar um prêmio por essa obediência, divino e humano. Né? Obediência diligente é aquela que faz prontamente, vai fazer quanto antes aquilo que é pedido. Abrimos o Evangelho e encontramos uma parábola também a respeito, que separei aqui para que nós meditássemos. É a parábola que Cristo conta dos dois irmãos. O trecho é bem breve, vou ler a parábola para que nós possamos considerar. Diz Jesus: que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, disse-lhe: meu filho, vai trabalhar hoje na vinha? A imagem da agricultura imediata, quando a colheita é o momento que mais o trabalhador do campo precisa de mão de obra, porque tem que fazer a colheita agora, senão vai se perder as coisas. E aí precisa de muita gente que faz a colheita, senão perde, apodrece. Então tem um momento certo, né? Colher antes também não dá, tá verde, mas tem um momento que amadurece, tem que colher tudo. E aí esse momento é o momento que esse pai pediu para o filho: vai trabalhar hoje na vinha? E respondeu ele: não quero. Recusou o pedido do pai. Mas em seguida, tocado de arrependimento, foi. Olha, foi. Se arrependeu daquele não inicial e foi. E aí vem Cristo e continua essa parábola. É uma imagem que nos ajuda, porque o mesmo pai, que é a figura do próprio Deus, pede para o outro dos filhos. Dirigindo-se depois ao outro, disse-lhe a mesma coisa: filho, vem trabalhar na vinha, vai trabalhar na vinha hoje. E ele disse: sim, pai. Mas o bandido não foi. Mas não foi. Disse com a boca, mas não foi. E aí pergunta a Cristo: qual dos dois fez a vontade do pai? A resposta imediata, a gente já sabe. O primeiro, responderam-lhe, que embora tenha dito que não, mas ele foi, enquanto o que ele fez. O primeiro, responderam-lhe, e Jesus disse-lhes: em verdade vos digo, os publicanos e as meretrizes vos precedem no reino de Deus. Mostrando que aqueles fariseus tinham dito que sim, mas depois tinham feito o contrário. E aqueles, que eram os marginalizados da sociedade estavam todos próximos de Cristo. Tinham dito que não com os seus pecados, mas agora tinham se convertido, estavam do seu lado. Que a nossa obediência seja essa obediência pronta. É uma característica da obediência. Procura fazer prontamente aquilo que me pedem. Às vezes demoramos demais, e se demorar, já é desobedecer.
Será que eu não posso ter essa obediência um pouco mais pronta? Cristo coloca esses dois exemplos em contraste, mas existem, até por combinatória, para quem está estudando aí para o Enem, né? Teria mais duas opções ainda, né? O pior dos casos é aquele que diz que não e não vai mesmo, né? Esse é o pior dos casos, diz que não e não foi mesmo. Foi coerente, mas a coerência do erro. E o melhor dos mundos, aquele que diz que sim e foi mesmo, né? Que a gente seja esse, diz que sim e vai mesmo, ou pelo menos aquele que diz que não, mas depois vai, né? O que conta é ir. Mas dessas várias opções, que eu esteja naquele que foi, independente se de repente diz que não, mas foi. Mas melhor ainda é aquele que disse que sim, essa obediência pronta e foi também, né? A minha obediência é pronta naquilo que me pedem, né? Ou demoro demais e quando me insistem, né? Ganhar a qualidade da virtude nessa liberdade da obediência, ganha mais aquele que é o primeiro, aquele que é o primeiro, né? É o primeiro que é aquele que mais pronta a obediência, esse ganha, né, diante de Deus. Então, é próprio da criatura racional de Santo Agostinho, que eu use então a minha vontade livre para obedecer àquela pessoa que me pede, uma obediência tão pronta. Mas existem outras características da obediência. A boa obediência é aquela obediência também que é alegre. Existe aquela pessoa que até diz que sim, mas aquele sim arrastado, até obedece, mas procura o modo de fazer mais lento possível, né? Uma vez vi uma daquelas charges do Calvin, né? Que imaginava, a cena é fácil, o Calvin está lá com a frente da sua casa todo nevado, e aí ele está com a pá, com a neve, jogando a neve toda na frente do caminho da entrada da casa. Típica casa americana, tem lá a cerca baixa, um portãozinho e um caminho que leva até a entrada da porta. E ele estava pegando toda a neve do jardim e jogando no caminho, ou seja, fazendo ao contrário, né? E aí o Haroldo lhe disse, o seu amigo lá, por que você está fazendo isso? Do modo como você faz aquilo que pedem os seus pais, eles pedem de novo para você fazer ou não, né? Então, às vezes a gente faz arrastado, triste, ou de qualquer jeito, exatamente para não me pedir de novo, né? Não vem me pedir de novo, né? Se me pede, eu vou fazer desse jeito, aí já não vão me pedir de novo. Será que eu não posso fazer com alegria? Às vezes eu perco o mérito porque eu não faço com alegria aquilo que me pedem. A alegria faz parte dessa doação que fazemos a Deus, da nossa obediência. Tá certo que pode ser que nos custe aquilo que nos pedem, né? É uma coisa que não esperávamos. Estavam lá ainda esperando só semana que vem para voltar às aulas, e aí vem e me pedem alguma coisa que né? Então eu pensava que eu ia descansar, agora eu vou ter que até trabalhar mais, né? Algo inesperado que nossos pais nos pedem. Mas se eu vejo que tem razão, eles me pedem, eu vou fazer com alegria. E de repente, ao fazer com alegria, pelo menos tentar fazer com alegria, eu vejo os méritos, porque vem um agradecimento dos meus pais, eu aproveito bem o tempo, e no final vejo que valeu a pena. E a tentação do desânimo foi só o começo. Se eu tivesse me entregado a esse desânimo, não teria tido aqueles méritos da obediência. A obediência alegre. Uma outra característica da boa obediência que Deus nos pede é essa obediência inteligente. Porque somos criaturas racionais, então eu faço obediência inteligente, ou seja, eu me coloco na cabeça daquela pessoa que me pede, e aí vou vendo se faz sentido aquilo que estão me pedindo, até para fazer melhor. Às vezes podemos fazer como o pau mandado, né? Que pede isso aqui, eu vou fazer isso aqui, mas muda a situação e eu não me adapto à situação. A verdadeira obediência é aquela que quer devolver exatamente aquilo que me pediram, com sentido,
outro dia foi fazer umas compras, né, numa galeria comercial lá em Niterói. Então são um monte de lojinhas assim que vendem produtos de eletrônica, assim, e tudo apertado um lado da outra, e cada um de um dono, assim, e tal. E era para comprar um cabo lá, um USB, e passei olhando para as vitrines, né? Aí entrei, fui olhando as vitrines para ver se eu achava. E, cara, quase todas as pessoas tinham lá o atendente, que com certeza não devia ser o dono, que me viu passando lá e não perguntou nada. Então, até que uma das banquinhas lá, eu vi que eu estava passando, uma senhora me perguntou: quer levar alguma coisa, né? Típica do vendedor, que quer vender, né? E aí conversei um pouquinho lá, vi que eu cabo e tal. Aí conversando um pouco, vi, era a dona da loja, né? Diferente de uma pessoa que é dona da loja de um funcionário, né? Funcionário é bom, se eu estou aqui não vem ninguém, então estou cumprindo minha função, não vem ninguém, então não tô... Agora, quem quer vender mesmo, né? Então, olha uma pessoa que entra e talvez conversa com aquela pessoa, propõe, pergunta, né? E mesmo com a comissão que podia talvez um vendedor ganhar por mais vendas, ele não trabalha do mesmo jeito que o dono da empresa, né? Porque o dono, ele quer levar o negócio adiante, né? A obediência inteligente é que eu seja o dono daquilo que me pediram, como se a ideia fosse minha. E aí, ao ser o dono daquela ideia, eu tento levar ela adiante com toda a propriedade, né? Essa é a obediência inteligente, que então procura colocar a sua cabeça para fazer o melhor modo possível aquilo que me pediram, né? Cuida do seu irmão. Cuida do meu irmão, fica aqui no videogame e ele fica lá, né? Não, peraí. Se é para cuidar, eu vou tentar fazer alguma coisa junto, sei lá, um irmão pequeno. Fazer e fazer com inteligência, colocando na minha cabeça, se tivesse aqui quem me pediu, como eu gostaria que eu fizesse? E eu coloco então todo o empenho. Assim virá então os méritos de uma obediência, a liberdade bem aplicada, que se coloca todo o empenho. Nos acaba o tempo, mas eu não queria terminar sem antes contar um exemplo emblemático. Aliás, antes eu pensava que eu ia usar toda a meditação para esse exemplo, mas depois acabei colocando esses outros exemplos, que é o caso emblemático que nos conta o Gênesis, de uma outra obediência muito bonita, profunda, maravilhosa, quando Deus pede a Abraão, lá no Antigo Testamento, que sacrifique o seu filho. A história é longa, vou resumir aqui brevemente. Queria muito um filho, desejava, e na sua velhice Deus concedeu a Abraão o seu filho Isaque. E aí o Isaque foi crescendo, o Isaquinho, né, podemos dizer assim, e a alegria do pai, muito mais velho, podia ser avô do Isaque e era seu pai, né? Então ainda tinha um amor de pai e de avô, e era seu único filho, né? Então, que cuidado que tinha, que Deus tinha concedido a Abraão que tivesse o seu filho. Mas chega um momento que Deus vem e lhe pede que ele sacrifique o seu filho, ou seja, que ele mate o seu filho em oferta a Deus. Nossa, que pedido, não é Deus que tinha dado aquele filho, mas agora Deus pediu de volta. Nossa, né? E aí o Abraão recebe essa mensagem de Deus, e aí só ele sozinho recebe essa mensagem, e aí o que ele faz, né? Ele podia enrolar, fazer o negócio, né? Mas conta a Escritura que no dia seguinte ele organizou uma expedição para fazer um sacrifício e pediu que o seu filho Isaque viesse com ele, que era ainda um pré-adolescente, e junto com alguns funcionários levando então a lenha, todo o material para oferecer um sacrifício, ou seja, geralmente se queimava um animal, o melhor que tinha, e se oferecia a Deus aquele animal, aquela carne queimada. Se oferecia a Deus, não se comia aquela carne, se oferecia no ritual da época. E aí ele foi, subindo aquela montanha, aí em um certo momento, olha só a obediência inteligente, porque em um certo momento ele pega e dispensa os criados, porque ele sabe que se for sacrificar o Isaque, os criados não vão deixar, o pai está louco aqui e tal, não vão deixar, então ele dispensa os criados, aí vai só subindo ele com o Isaquinho lá, o Isaque.
E aí estão subindo, e aí quase estão no topo da montanha, e o Isaac pergunta: pai, estamos levando aqui a lenha para o sacrifício, mas cadê a oferta? O que a gente vai oferecer? E olha, esse é o momento mais duro da obediência do Abraão, né? Porque aí ele responde pro filho: Deus proverá, né? Ele podia falar assim: é você. Aí o filho ia sair correndo, né? Talvez, né? Ó, Deus, eu tentei obedecer, mas aí olha só, ele fugiu, né? Aí não vai dar mais e tal, né? Mas não, ele quer obedecer de modo inteligente, fala: não, se eu falar isso aqui, meu filho vai correr, né? Mas me dói o coração, eu vou dizer: Deus proverá. E o Isaac ainda fica com ele, e aí quando chega lá, preparam tudo e tal, e aí chega o momento que aí é você, né? Então aí amarra ele lá e tal. E aí, quando está a ponto de oferecer em sacrifício o seu próprio filho, conta então Gênesis, é muito bonita essa passagem, aparece um anjo, um milagre, e impede, né? Algumas representações artísticas, vocês podem ver depois, colocam lá o sacrifício de Isaac, né? Aparece de modo bonito, né? Que o Abraão, em algumas representações, está com uma faca assim, e o anjo lhe segura a mão, né? Não sabemos como foi, mas o anjo lhe impediu. E disse que foi agradável a Deus a sua obediência, que até o último momento ele queria fazer a vontade de Deus. Embora não fosse a vontade de Deus o sacrifício, mas sim a sua obediência. E daí começa a história de Israel, com a escolha de Abraão, com a sua obediência. A obediência inteligente, aí está essa obediência do Abraão, que tem que ser a nossa também. Vamos terminar a nossa meditação reforçando: se eu quero ser livre, que eu obedeça. A obediência livre, aquela que me ganha mais mérito. E que seja essa obediência pronta, alegre e inteligente. Maria Santíssima, Mãe de Jesus, foi quem mais obedeceu. Obedeceu ao pedido de Deus para ser a mãe dele mesmo. E ela disse: faça-se em mim segundo a vossa vontade. Obedeceu depois a São José, quando acorda de madrugada e tem que levar correndo às pressas Jesus para o Egito. Maria obedeceu, né? Vamos pedir ajuda para ela, que saibamos ganhar grandes méritos da nossa obediência.